Bem-vindos! Bem-vindos ao quadro Florescendo no Dia a Dia, um oferecimento do Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Nesse mês de novembro estamos com a temática especial, Novembro Azul, o entendimento bíblico do papel dado ao homem. Na verdade, dado a ambos, mas especialmente ao homem. Sendo que esse tema é muito especial, no quadro Florescendo no Dia a Dia, apresentado por mim, Gisele Lourenço. Normalmente sou eu que estou ensinando, mas esse mês temos entrevistados convidados também na segunda. O quadro de entrevistados convidados é na terça, mas esse mês de novembro estamos recebendo também entrevistados nas segundas-feiras. E tem semanas que vamos receber um entrevistado a mais, que seria uma live extra. Já tivemos então 2 lives extras, com a Lídia Emily, também com o pastor Jonas e a Lia Xavier. Então, se você tem acompanhado Unidas, já deve ter visto muitos temas. Eu espero que você retorne lá para poder acompanhar os demais temas. Já vimos o que ele deve ser se quiser casar, o que ela deve ser, o que ele e ela devem ser se quiserem casar. Já vimos como soube que era ele, como soube que era ela. Em defesa do casamento, também já vimos o papel, como conviver com a esposa com sabedoria no lar, provendo amor para a esposa, com o pastor Tiago. E hoje quem está conosco será o pastor Bruce Nichols e ele vai tratar o tema o que ele deve ser se quiser casar com a minha filha. Um tema muito salutar e relevante. Precisamos realmente de pais que sejam líderes e o pastor Bruce está aqui para poder então nos ajudar com essa temática. Então ele já está aqui, eu vou apresentá-lo. Eu vou colocá-lo já aqui. Bem-vindo, pastor Bruce, bem-vindo ao Unidas pela Teologia. Pastor Bruce, ele é missionário da missão BGFM no Brasil. Ele é filho de missionários americanos, mas veio para cá, para o Brasil, no ano de 57. Eu não sei qual a idade que ele tinha, mas veio no ano de 57 com seus pais. Imagino que era criança, né? Ele hoje é casado há 43 anos já, com a dona Mariana. Deus concedeu a eles 11 filhos, mas sendo que uma filha Deus levou para a glória com 6 meses de idade, 6 meses de vida. Ele tem 7 filhos e 3 filhas. Quantos netos, pastor, o senhor tem? Até agora são 22 netos e 3 bisnetos. 22 netos e 3 bisnetos? Correto. Muito bom. Graças a Deus que Deus agraciou o pastor Bruce e a dona Eliana com a família numerosa, graças a Deus. Então, o pastor missionário já há quanto tempo? Eu comecei a ser missionário com a BGFM em 75, então são 45 anos. 45 anos como missionário, graças a Deus. Então, não sei se quer falar mais alguma coisa sobre o senhor. O pastor foi muito tempo missionário no Ceará e hoje serve a Deus na Bahia. Não sei há quantos anos na Bahia, mas serviu muitos anos no Ceará, não é isso? Quase todo o tempo foi no Ceará. Nós temos quase 6 anos em Salvador. 6 anos em Salvador. A maior parte do tempo, uma vida inteira no Ceará. O pastor Bruce, ele tem um ministério com livros. Ele repassa livros num preço muito acessível. Então, se você tem necessidade de algum exemplar, você pode entrar em contato com o Unidas. O Unidas, então, passa o contato do pastor Bruce. Ele pode ver se na biblioteca esse livro que você está querendo, com certeza vai ser um preço muito mais acessível do que nas livrarias, justamente porque, no caso do pastor Bruce, é um projeto semelhante ao do pastor Timóteo, mas o pastor Bruce tem uma abrangência maior, tem muito mais títulos. Inclusive, eu também tenho sido abençoada. Minha biblioteca tem vários exemplares que eu adquiri a preço de bênção com o pastor Bruce. Então, é isso. O pastor Bruce trabalha com implantação de igrejas. No caso, agora na Bahia, né, está implantando uma igreja lá. Atualmente, não sei se o senhor é membro na igreja do pastor Marcos Perim.
Marcos Perim. Sim. Pronto, pastor Marcos Perim. Mora bem próximo ao aeroporto também da cidade lá, em Salvador, Bahia. Eu já estive hospedado na casa dos irmãos. Eles têm sempre esse ministério, né, de servir ao povo de Deus, graças a Deus pelo testemunho. Então o pastor Bus está aqui para falar sobre o tema que ele deve ser se quiser casar com a minha filha. Então, pastor, fique à vontade. Estamos 7 minutos. Já tomei 7 minutos do senhor. A ideia era tomar só 5, mas já passaram 7 minutos. O tempo voa. Então, eu vou estar mais ou menos falando aqui do tempo, uma vez que a Mercê vai entrar ainda. Então, eu vou dar mais ou menos um parecer para o senhor quando estiver próximo do tempo. Fique à vontade. Muito obrigado, Gisele. E para nós é um prazer poder participar desta live. Eu creio que todos concordariam que o assunto de o que ele deve ser se for casar com a minha filha é muito importante. A escolha do cônjuge, depois da decisão de seguir a Cristo, é o mais importante que a gente toma aqui sobre essa terra. E isso justamente porque é um relacionamento que no plano de Deus é até que a morte nos separe. Porém, olhando ao nosso redor, nós podemos ver que muitas vezes a escolha que foi feita não foi boa, e isto deve nos levar a fazer a pergunta: o que estamos fazendo errado? Tem maneira melhor de buscar um cônjuge do que ocorre ao nosso redor? Devemos estar perguntando o que Deus diz na sua palavra sobre este assunto. Mas antes disto, talvez devemos descrever um pouco o que está acontecendo normalmente. Normalmente o que está acontecendo é que dois jovens começam a olhar um para o outro, se emocionam, começam logo com o contato físico, que é muito agradável, e por aí vai. Parece que, de modo geral, os pais pensam quem vai ter que viver com a escolha é o meu filho, e por isso não devo me envolver. Muitos jovens pensam: a vida é minha, faço dela o que eu quero. Mas não é sem razão que o Senhor deu a cada um de nós, como seres humanos, pais, a quem Ele ordena que nós devemos honrar. Honra teu pai e a tua mãe, a Bíblia diz. O jovem não é experiente na escolha de um cônjuge, não é coisa que a gente experimenta para ver se vai dar certo. Por outro lado, os pais têm experiência, seja essa experiência boa ou má, mas no final de contas, aquilo que deve nos orientar, dando a autoridade final, é a palavra de Deus, quanto a se essa pessoa vai ser uma boa escolha ou não. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui logo no início é que o objetivo do nosso tempo não é um casamento feliz. Nosso objetivo é glorificar a Deus numa união que exemplifica o relacionamento entre Cristo e a igreja. Em Efésios capítulo 5, onde Paulo está falando sobre a nova vida em Cristo, a vida de alguém que nasceu de novo
alguém que está cheio do Espírito Santo, isto afeta a vida conjugal, afeta a criação de filhos, afeta os relacionamentos no trabalho, mas na parte em que ele fala aos maridos, ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. O nosso casamento, no plano de Deus, é para retratar o relacionamento que Deus planejou entre Cristo e a sua Igreja. Quanto ao jovem, eu perguntaria: você pode dizer, quero me casar, para poder ser um bom exemplo do relacionamento entre Cristo e a Igreja? Isso faz parte do preparo importante para estar preparado para se casar. Eu não vou falar principalmente sobre como foi entre eu e a nossa caçula. Aliás, no passado tempo, a gente adquire um pouco mais de experiência, a gente estuda mais a palavra de Deus quanto ao que deve fazer. Mas quando a nossa filha nascer, a caçula, quando ela completou 15 anos, ela escreveu uma carta que ela leu para mim no culto de aniversário dela. Nesta carta, ela essencialmente disse: papai, eu estou entregando o meu coração a ti, para o Senhor cuidar, até que o Senhor me entregue ao meu marido. Eu, aliás, li esta carta para o Denilton no casamento dos dois, antes de dar ela para ele cuidar. Ela, de fato, cumpriu o que ela disse na carta. Ela não deixou o seu coração tomar de conta, se apaixonar por alguém, até que, de fato, eu dei a minha aprovação. Cabe, então, a pergunta: o que eu estava buscando no marido para ela? Número 1, eu diria, 2 Coríntios 6:15 diz que a harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. A Bíblia chama o casamento de uma união. Deus disse a Adão e Eva, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Casamento, então, é uma união planejada por Deus entre um rapaz e uma moça, e até que a morte os separe. Casamento é a união mais importante que há aqui em cima da terra, e Deus diz que não pode haver união entre um crente e um incrédulo, então nenhum ser humano deve tentar uma união onde Deus diz que não pode haver. 6 rapazes pediram a Messias antes do Denilton. Estes 6 todos professam a fé em Cristo. E por isso cabe perguntar que mais precisavam ter. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher. Na parte onde Deus diz que a mulher deve ser submissa ao marido, diz também que o marido é o cabeça da mulher. E como cabeça, então, ele deve fazer aquilo que diz em Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26.
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Isto é, como cabeça, o marido deve amar a esposa e amar ela como Cristo amou a igreja, e ele ama ela por santificá-la. Ele deve, então, purificá-la por meio da lavagem de água pela palavra. Isso quer dizer que é responsabilidade do marido reunir com sua esposa, ler a Bíblia com ela e estar ensinando ela. Todo dia eu fazia isso no culto doméstico com a minha família. Então, voltando para a Mercê precisava de um homem bem preparado na palavra, que podia se tornar o líder espiritual dela. Ela precisava de um marido que conhece bem a Deus e a sua palavra e vive por ela. Poucas pessoas, na verdade, tiveram esse privilégio. Não é que a Mercê é melhor do que eles, mas não tendo preparo, o casamento seria uma frustração, tanto para ele como para ela, quanto à questão de poderem cumprir o propósito de Deus de o marido ser o cabeça. Então, o Denilton veio do Ceará à Bahia em outubro de 2017. Eu já sabia a razão pela qual ele estava vindo, e no primeiro dia também não perdeu tempo dizendo logo que queria começar um relacionamento com a nossa filha. Eu então passei os próximos 5 dias com ele morando na nossa casa, fazendo muitas perguntas a ele, ensinando o Denilton as responsabilidades do marido e, inclusive, então relatando para a minha esposa e a Eliana, a minha esposa Eliana e a Mercê, relatando para elas aquilo que estava conversando com o Denilton e também, ao mesmo tempo, ouvindo algumas perguntas que elas podiam ter, querendo que eu fizesse para ele. E posso dizer que mesmo que ele estava em nossa casa durante esses primeiros 5 dias, dou graças a Deus que ele foi muito respeitoso dela. Ele não quis ou não trabalhou em roubar o coração dela durante esse tempo, até que recebesse de minha aprovação de começarem esse relacionamento. Voltando então ao que eu estava dizendo, que o marido não só precisa ser um crente, mas precisa ser um homem preparado para ser o cabeça espiritual do lar. Eu quero dizer que doutrina é muito importante. Tem muita gente que diz, vamos esquecer da doutrina, vamos direto ao assunto, mas o fato é que a teologia, o ensino bíblico, a doutrina é muito importante. Por exemplo,
a gente precisa estabelecer qual é a base daquilo que cremos como crentes no Senhor Jesus Cristo. Um versículo que tem se tornado versículo predileto meu nesse assunto é Salmo 119, versículo 142, onde o salmista diz: a tua lei é a própria verdade. Isto significa que a lei de Deus é o padrão pela qual nós devemos examinar tudo o que importa na vida. A Bíblia é o fundamento da verdade, não a opinião minha ou de qualquer outro ser humano. Seres humanos às vezes mentem e todos nós seres humanos andamos longe de saber de tudo. Então nós precisamos de um padrão fora de nós mesmos e esse padrão é a Bíblia Sagrada. Quanto à Bíblia, ela ensina, por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui, por exemplo, irá fazer muita diferença compreender a doutrina de Cristo. Quem é Jesus? O que foi que ele fez? E nós não temos tempo aqui para elaborar em cima disto, mas o homem, para compreender bem o que ele deve ser em relação à sua esposa, precisa olhar a Cristo. Ainda que o rapaz não teve um bom pai, talvez o pai não foi presente, talvez abandonou a mãe, mas em Cristo ele tem um exemplo de como deve amar a esposa. Claro que no plano de Deus, os servos dele devem viver esse exemplo diante dos seus filhos, e isso é muito, muito importante. Além disto, é importante compreender a doutrina da igreja. Quem foi que Cristo amou? A igreja. E a igreja é nós, os salvos. Ainda é importante compreender a doutrina do pecado, aquilo que nós éramos quando Cristo morreu por nós. Isso vai, então, orientar ao rapaz quanto a como ele deve se conduzir em relação à sua esposa, amando ela como Cristo amou a igreja. Muitas vezes nós ouvimos até pastores exortando que maridos amem as suas esposas, sem explicar como é que o marido deve amar a esposa. Cristo não amou a igreja porque ela era santinha e cheirosinha, amável, sorridente e tudo, não. Ela era morta nos seus delitos e pecados, inimigo dele. E ele fez a escolha de amar a quem não era amável. Outra coisa que é responsabilidade do marido é ser o provedor do lar. Deus nos mostra isto logo em Gênesis 2:15, onde diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Isto antes de Deus fazer a dona Eva como
esposa de Adão, ele já deu a ele um trabalho, cultivar e guardar o jardim do Éden. O trabalho é muito pouco valorizado de maneira geral no Brasil, mas a Bíblia valoriza o trabalho. Biblicamente é pecado não trabalhar, isso é verdade, tanto para o marido como a esposa. Se eu disse que o marido deve ser o provedor do lar, isso não significa que a esposa não trabalha. Minha esposa, a querida Eliana, ela trabalha muito, mas é cuidando do lar. Biblicamente é pecado não trabalhar. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 9 diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Não trabalhar, então, é pecado. Segundo Tessalonicenses 3:10 diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, mais uma referência que indica a importância do trabalho. Vou comer, morre, né? Deus diz que se não quer trabalhar, não é que não pode. E tetraplégico, por exemplo, não tem muito trabalho que ele pode fazer, não. Não é necessariamente porque não quer, é porque não pode. Isso aí é diferente. Quanto ao trabalho, Jesus foi nosso exemplo, sendo conhecido primeiramente como um carpinteiro. Nisto ele certamente trabalhou, começando com uns 12 anos de idade até os 30. Quer dizer que por 18 anos ele então foi carpinteiro, não fora da vontade de Deus. Os 3 anos que ele teve de ministério, como de qualquer outro, sempre foi dentro da vontade do Senhor. Achar um homem bem preparado para ser esposo da minha família é difícil. E então, o que dizer quanto a isso? Eu diria que assim como em Provérbios 31:10, uma mulher disse: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Semelhantemente, achar um bom marido para minha filha também não é fácil. E então, o que fazer? Eu digo, preparar parte do preparo. Aliás, começa desde quando a criança é pequena. Pense comigo sobre Gênesis 2:24, que no caso é um versículo que ninguém faz a memória, é repetido uns 4 ou 5 vezes no Novo Testamento. Lá, Deus disse a Adão e Eva: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É interessante que Deus diga isto a Adão, pois, no caso, Adão e Eva não tiveram que deixar pai e mãe. Então, porque Deus disse isso a eles? Ele disse isto porque deveria afetar a sua criação de filhos.
eles deveriam criar os filhos, dizendo aos filhos: estou lhe ensinando, por exemplo, a trabalhar, porque um dia você vai deixar o papai e a mamãe, formar uma nova família, para criar filhos que vão lhe deixar para formar famílias também. Desde pequeno, a gente deve estar instruindo os filhos quanto a que um dia vão deixar o papai e a mamãe, se casar e formar uma nova família. E isso não é só quanto à questão do trabalho, mas o mesmo é verdade quanto a dizer a verdade em vez de mentir, saber resolver conflitos, saber cuidar do dinheiro e, afinal de contas, tudo que importa a ser ensinado. A gente já deve estar preparando os filhos em muitas áreas assim, desde pequenos. Então, minha esposa está aqui, ela vai continuar falando sobre o assunto também. Olá. Oi, dona Gisele. Prazer, muito obrigada, Gisele, pela essa porta aberta para abrir a palavra de Deus com as mulheres. A Bíblia diz Amém. que a mulher é a glória do homem. Em que sentido a mulher é a glória do homem? Você também diz Excelente pergunta. em 1 Coríntios 11:7 que o homem é a glória de Deus. Em que sentido o homem é a glória de Deus? É que Deus formou o homem diretamente. Mas quando ele foi fazer a mulher, ele não a fez independente do homem. Ele fez a mulher dependente do homem. Ele tirou a costela do homem para formar a mulher. É a costela que dá vida, dá sangue e fabrica o sangue para o corpo. Então, a vida da mulher veio do homem, por isso ela é chamada a glória do homem. A mulher nunca foi feita para ser independente do homem. Ela foi feita depois do homem, do lado do homem e para o homem. Para ela viver dependente do homem e não independente. Que ela foi feita depois do homem significa o quê? Em 1 Timóteo, capítulo 2, Deus diz que a mulher foi feita depois do homem, significa que ela foi feita submissa ao homem. Quando você escuta essa palavra submissa, o que passa na sua cabeça? Significa inferioridade? Não. Em 1 Coríntios 11:3 diz que Deus gosta das coisas em ordem e maior autoridade é Deus Pai e Ele é a autoridade do seu próprio Filho Jesus Cristo. E antes da fundação do mundo, Deus Pai determinou que o Filho viria ao mundo para ser escravo e morrer por nós. E qual foi o pensamento do Filho quanto a isso? Em Salmo 47, ele diz: agrada-me fazer a vontade do meu Pai. Com alegria, Jesus Cristo submeteu à vontade do Pai e veio ao mundo para ser nosso Salvador e pagar o resgate por nós. Então, esse é nosso exemplo de mulher, de entender que ser submissa não significa ser inferior, porque ao mesmo tempo Deus Pai e Deus Filho são iguais em natureza. Como o Pai é todo-poderoso, o Senhor Jesus Cristo é o todo-poderoso que criou os céus e a terra, igual com o Pai. Que sabe também todas as coisas e tem todo o poder como o Pai. Mas
Jesus Cristo, ao mesmo tempo sendo submissa ao Pai, sendo igual ao Pai, submeteu à autoridade do Pai para glorificar o Pai e obedecê-lo e vir ao mundo para nos buscar e nos salvar dos nossos pecados. Então, nesse sentido, nós mulheres somos a glória do homem, que fomos feitos depois do homem, do lado do homem e para o homem. Eis aí as nossas origens e nosso propósito. Feito depois do homem para ser submissa a ele, feito do lado do homem para depender dele, que a nossa vida veio do homem, e para o homem é ser auxiliadora dele. O primeiro nome que Deus deu à mulher, ser serva dele, servi-lo, completar o homem. Então, felizmente, a mulher que foi feita depois do homem, do lado do homem e para o homem, fez isso. Ela tomou o lugar do homem. Ela decidiu, e Deus chama o homem de cabeça, e é a cabeça que decide. Mas a mulher tomou o lugar do homem. Ela decidiu, ela tomou a fruta que Deus proibiu, e ela deu ao homem, e levou o homem e a raça humana toda em pecado, e o salário do pecado, que é a morte eterna. Em 1 Timóteo, capítulo 2, diz que a mulher que foi formada depois do homem, ela foi a primeira no pecado e ela trouxe uma grande desgraça. Foi ela que caiu em grande transgressão. Que vergonha! Que a primeira mulher que Deus a fez não acreditou na palavra de Deus, mas foi enganada e acreditou na mentira do diabo. E da mesma forma que ela foi enganada, nós mulheres também podemos ser enganadas também. Por isso é tão importante ser estudantes da palavra da verdade na Bíblia, que nos ilumina nossos olhos para nós entender a palavra da verdade. Então, logo depois, Deus amaldiçoa a mulher em duas áreas da sua vida, em Gênesis 3:16. Deus amaldiçoou ela na área do seu corpo, que produz filhos, e na sua área com seu marido, seu relacionamento com seu marido, o desejo dela de querer dominar o marido. E aí? Qual é a esperança da mulher? Como é que ela consegue viver nessa vida amaldiçoada por Deus, nessas duas áreas da sua vida? Na área dos seus filhos, que vem do seu corpo, e nesse desejo de sempre querer mandar no marido. Ela não consegue sozinha, não. Ela precisa da graça de Deus para poder sobreviver nesse mundo, com seus filhos e com seu marido. E quem é que Deus dá a sua graça? A quem Deus dá a sua graça? 1 Pedro 5:5 diz que ele só dá a sua graça aos humildes, mas ele rejeita aos soberbos. E em 1 Timóteo, ele dá uma palavra de esperança para nós, mulheres. Ele diz: não foi iludido, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia,
tem esperança. Uma palavra de encorajamento para nós mulheres. Todavia será preservada ela. Como assim? Através da sua missão de mãe. Sim, mas tem uma condição. Se ela permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Sem a fé, nós não podemos nem agradar a Deus. Nosso primeiro relacionamento com Deus é através da fé. A gente tem que crer em Deus. A gente não vê Deus. Então a gente tem que crer nele. E é através da sua sagrada palavra, na Bíblia, que podemos conhecer a Deus e crer nele. Então, não é só a mãe crer, mas a mãe passar essa mesma fé para seu filho. Para ela crer, o filho também crê no Senhor Deus. E a fé verdadeira tem que produzir fruto. Se não é a obediência à palavra de Deus, então não houve fé verdadeira, foi fé vazia, fé em vão, fé morta. Mas a fé verdadeira vai produzir fruto, e o fruto da fé é amor. Amar a Deus, amar seu próximo, criar seus filhos nesse mesmo fé e amor, e santificação. Ser santo significa cortar, separar. Ser uma mulher santa significa me separar do pecado, confessar meu pecado e criar meus filhos a ser santos, separados do pecado, vivendo vidas separadas para com Deus. E o final, o alvo principal é bom senso. O que significa ter bom senso? É ser uma pessoa que controle os impulsos da minha carne. E não viver entregue aos impulsos da carne. Então, nós temos um exemplo dessa mulher. O nome dela é Eunice. Que Paulo diz que ela passou para seu filho Timóteo a sua fé sem fingimento. E como ela conseguiu isso? Ela criou Timóteo na fé, ensinando ele desde a sua infância as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Qual foi a matéria que ela usou? A palavra de Deus. Quando foi que ela começou? Na infância do seu filho. Tem coisa melhor do que salvação que você quer dar para seu filho? Tem nada mais importante do que dar para seu filho a fé salvadora através das sagradas letras, que podem tornar ele sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, sem a graça de Deus, nós mulheres não podemos viver neste mundo como esposas submissas e mães sábias. Então, vamos primeiramente nos humilhar para poder receber essa graça de Deus, confessando nossos pecados, para poder receber essa graça de Deus. Amém. Glória dele. Nós vamos agora sair e deixar a Mercê participar um pouquinho para eu fazer uma conclusão. Tá ótimo. Tá bom, pastor. Até daqui a pouco. Obrigada, Ana Eliana. Uma bênção. Se a Mercê entra aqui. Mercê, bem-vinda a Unidas pela Teologia. Mercê é a filha mais nova do pastor Bruce e da dona Liana. Ela é gêmeo
com o... Como é o nome do seu irmão? Abraão. Abraão. Então foram os últimos mesmo, né? Sim. Os últimos filhos. Foi gêmeos. Graças a Deus. Então, se quiser falar mais alguma coisa, o nome do seu esposo, da sua filhinha. Meu amado, o nome dele é Denilton Nunes. Deus nos agraciou com a filha Abigail. Ok, ótimo. Então, pode nos contar um pouco, Mercedes, do seu testemunho. Seu pai falou agora há pouco, né, dessa questão da entrega, que você, aos 15 anos de idade, decidiu escrever essa carta, que realmente muito bela, mostrando assim o seu entendimento bíblico do que é o papel de um pai. E você fez muito bem em entregar seu coração a ele e pediu para que ele entregasse o seu amado. Seu pai falando, né, que teve 6 candidatos antes do Denilton ou Denildo. Tom. Denilton. Então veio 6 candidatos antes dele, a escolha dele, né, foi pelo Denilton, foi pela questão das qualidades bíblicas que ele estava procurando. Né? Como ele falou, não foi fácil achar um homem para casar com as filhas dele, mas o Senhor agraciou então e Denilton tornou-se seu esposo. Então pode nos contar um pouco sobre o seu testemunho nessa questão, de como decidiu entregar seu coração e tudo. Pois não. Primeiro, começando que toda glória vai a Deus e não a mim. Ele Amém. quem recebe todo o louvor, e um dos louvores que eu dou a ele é pelos pais que ele me deu, que me ensinaram desde a infância, como a mãe mencionou, e nos criaram os filhos homens a serem homens e as filhas mulheres a serem mulheres. E diferente de como nossa cultura diz hoje, que não há diferença, eles nos ensinaram com palavras e ações que há diferença sim. E isso impactou então toda a nossa criação e até hoje impacta. E eu louvo a Deus por ter sido criada como uma filha, mulher, e como a mãe disse, nós somos criadas para sermos não mulheres independentes, para acharmos nossa própria carreira e minha própria identidade no mundo e minha própria realização, como assim eu bem quiser. Mas primeiro nós fomos criados lembrando que quem me criou foi Deus, não fui eu quem me fiz e nem sou minha, como diz em Salmo 100, sou dele. E ainda nascida de novo, Deus diz em 1 Coríntios 6:19 que eu não sou de mim mesma. Eu fui comprada por preço. Devo glorificar a Deus, então, na minha vida, na nossa era. O corpo é meu, quem manda sou eu, né? Sou eu quem manda na minha vida, mas não é assim o exemplo que nós vemos na Bíblia e nem o ensino. Nós vemos no livro de Ruth, quando Ruth vai colher nos campos de Boaz, Boaz, quando ele a vê, ele pergunta ao servo dele, ele não diz, quem é esta moça? Ele tem uma preposição antes, ele diz, de quem é esta moça? E é interessante, hoje em dia ninguém quer pertencer a ninguém. Eu sou minha, eu sou independente, eu sou eu. Mas ele diz de quem é ela. E, na verdade, a história era triste até então e ela não pertencia a alguém, né? Ela era viúva naquele momento e ela chegaria a pertencer um dia a ele, mas nesse momento ainda não. Ele veio a ser o resgatador dela. Mas eu acho interessante que ele fala de quem é esta moça. E nós, então, como filhas, devemos viver de tal forma que o mundo lá fora, ou qualquer rapaz procurando também uma esposa, possa observar que essa é uma moça que um dia seria uma dependente minha, não uma que já tem sua vida suficiente em si e já achou tudo na sua vida, mas sim uma moça que está dependente do seu pai, pertencendo a ele, e agora quer pertencer um dia a um esposo. Isso que seria
atraente a ele. E então, em Provérbios 23, 26, o pai diz ao filho: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Normalmente o filho, especialmente crescendo e se tornando adolescente, ele se aborrece do caminho do pai e quer o seu próprio caminho. E o pai diz: dá-me o teu coração. Então eu quis, com 15 anos, escrever uma carta dando meu coração ao meu pai, a ele nos 15 anos. E não vivi isso perfeitamente, não. Ele me lembrou disso algumas vezes, que eu havia dado o coração para ele, então eu precisava esperar nele. E para mim foi uma proteção. Ninguém se acha inferior e horrível estar debaixo de um guarda-chuva num dia de chuva. É uma proteção, né? Excelente exemplo. É maravilhoso. E meu pai um dia, quando eu... E uma coisa, normalmente os filhos se distanciam dos pais quando chegam a uma certa idade e não querem mais compartilhar certos assuntos, principalmente sua vida particular de amor, pelo menos, com os pais. Mas uma vez que eu havia dado meu coração ao meu pai e à minha mãe, eu procurei abrir o meu coração e revelar o que eu achava e o que eu estava pensando e sentindo com ele. E Deus abençoou isso, foi uma bênção para mim. E um dia meu pai, eu lembro ele falando para mim, eu estava um pouco impaciente, achando que eu estava ficando velha, e por favor, ache meu marido. Ele disse: Mercê, bem compassado, com suas palavras bem compassado, como ele costuma falar. Mercê, eu estou buscando um marido para ti. E eu pensando, ele disse que ele vai descrever o marido agora, e eu pensando, e enquanto ele demora a falar, eu pensando, sim, um marido que seja um servo de Deus, que vai me santificar, que eu já tinha chegado em 50 pontos. E ele disse: um homem a quem tu poderás servir mais. Aí destruiu minha lista. Pensando, eu não estava pensando nesse. E me lembrou, claro que ele já havia me ensinado toda a minha vida, mas aqui estava eu vivendo minha vida egoísta e pensando no homem que ele ia achar para mim, que ia mais me servir. Esse homem ia me santificar fielmente todos os dias da minha vida, e eu criando na minha imaginação um homem irreal, que seria perfeito, que não existe. E meu pai me lembrou: não, esse homem é um homem a quem tu poderás servir mais. E eu louvo ao Senhor pelo Pai ter te dado paciência e achado o meu amado agora, o Denilton. E eu louvo ao Senhor pelos 766 dias que eu tenho estado ao lado dele, servindo não perfeitamente, mas tem sido uma bênção para mim. E certamente ele não é o homem que eu mereço, pois eu só mereço de Deus o castigo dele, a morte eterna. Eu não mereço o amor do meu amado, que tem me amado, assim como Cristo achou sua igreja morta e feia. Ele não me achou santa também não, e não tem sido fácil para ele me santificar, mas eu louvo a Deus pela a paciência e o perdão do meu amado em me santificar todos os dias também e me perdoar. Então, eu louvo ao Senhor. E Deus nos deu uma filha, e nós queremos ensiná-la também a ser uma filha dependente e não independente. E eu já ajudei ela a escrever uma carta para o pai dela. Uau! Entregando o coração dela a segui-lo também até o fim, até ele as mãos dela e entregar para o esposo dela. Então nós oramos primeiramente que Deus possa salvá-la e graciosamente então dar um marido a ela. Nós estamos criando nossos filhos como o pai e a mãe fizeram, para um dia dá-los em casamento e ficar só nós dois de novo. Perfeito. Maravilhoso. Muito bom, Mercê.
a glória a Ele. Amém. Maravilhoso testemunho. Eu estive no casamento da Mercê, no Ceará, e foi muito lindo o testemunho do pai dela lendo a carta e tudo. Graças a Deus, Mercê, pelos dias que Deus já deu ao lado do seu amado e a filhinha, né? Eu conheci a Mercê solteira e aí logo soube notícias que ela já estava noiva e logo em seguida recebi o convite para o casamento. Estive lá. Então, que Deus abençoe, Mercê. Muito obrigada por ter estado conosco e dado esse testemunho para a glória de Deus. Até uma próxima. Até mais. Vou colocar aqui o pastor Bruce novamente para a gente encerrar. Temos só mais uns 2 minutinhos. Prontinho, pastor. Temos 1 minuto e meio. Deus abençoe. Em conclusão, não queremos que você considere o que temos dito como tudo sobre o assunto, mas pelo menos uma introdução para você se preparar nessa área. Temos procurado estabelecer que nesse mundo em que nós vivemos, a coisa não anda bem e tem muitas e muitas evidências que a escolha não foi boa. Temos dito que é importante ser um rapaz crente, é importante ele ser um homem que vai providenciar para o lar, deve ser o cabeça espiritual. É importante que a jovem dedique o seu coração ao seu pai, primeiramente, para seguir a orientação dele. Não fazer como o mundo, que, por exemplo, o Papa encorajou até as pessoas a viverem juntos por alguns anos antes de se casar, que claramente fere o princípio de que Deus diz que julgará os impuros e adúlteros. Então, nós queremos um relacionamento que vai ter a bênção de Deus em vez da maldição dele. Criar os nossos filhos para a glória do Senhor. Amém. Amém, pastor. Graças a Deus pelo tempo aqui, pelo testemunho da palavra do Senhor, testemunho de vidas que têm procurado viver a palavra. Graças a Deus. Deus colha frutos por meio da palavra dele ensinada hoje aqui em muitas vidas. Muito obrigada por ter atendido o convite. Espero que o Senhor retorne a Unidas para ensinar. Obrigada, dona Liana, também, por ter dado essa instrução. Nós somos a glória do homem. Muito obrigada. Deus abençoe e até a próxima. Até mais, pastor. Bom retorno ao Brasil. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.